Esse vídeo contém informações que são frutos do TeraLeak. O TeraLeak foi o nome dado pelos fãs após mais de 1 terabyte de informações terem sido hackeadas dos servidores da Game Freak. Com isso, muitas informações sobre os jogos Pokémon estão vazando. Porém, tudo o que você ver por aqui, ou que veio desses vazamentos, sugiro que leve apenas como fator de curiosidade, já que essas coisas podem não ser consideradas canônicas ou até mesmo podem acabar não sendo oficializadas com o tempo. E se forem, é possível que ocorra mudanças no processo de oficializar algumas dessas coisas. Lembrando também que muita informação pode estar equivocada, com problemas de tradução, informação cruzada ou até mesmo fake news. Então, bora lá para mais um vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar a respeito de TeraLeak. Bom, mais vazamentos, agora a gente se direciona ao falecido Pokémon Z. Se é que a gente pode chamar ele assim, né? Até porque ele nunca chegou a viver. Mas, aparentemente existiam planos e muitos desses planos foram revelados. Então o vídeo de hoje vai ser algumas atualizações sobre os últimos vazamentos, como eu havia prometido, e também sobre o Pokémon Z. Bora lá para mais um vídeo. Deixa seu like, ele me ajuda demais. Bom, então vamos começar. Primeiro, existe um documento onde confirma a existência do Pokémon Z. Pois é, ele aparentemente seria um jogo que seria lançado. E está basicamente confirmado em base desse documento. Porém, a gente nunca pode esquecer que a gente está falando do TeraLeak e todo tipo de desinformação pode rolar. Mas, dadas as circunstâncias, eu pelo menos colocaria um voto de confiança nesse vazamento em questão, justamente porque muita coisa sobre o Pokémon Z acabou sendo revelada após isso. Bom, eu não diria nem tanto só sobre Pokémon Z, né? Muito sobre o Zygarde. Pois é. E agora nós temos detalhes dos descartes que estavam planejados para o Pokémon Z envolvendo o Zygarde. Zygarde originalmente teria duas formas completas, a forma X e a forma Y. A forma X seria baseada em um grande lobo que caça o Pokémon Xerneas com a sua presa. A forma Y utilizaria armamentos antiaéreos para caçar Yveltal. Ambas as formas foram reformuladas para se tornarem Zygarde 10% e Zygarde 100%. Sendo assim, a forma do Zygarde 10% seria também uma forma 100%, uma forma final completa, porém rebaixado para 10%. A decisão por trás disso a gente começa talvez a perceber que poderia ser um pouco quanto confuso, ainda mais pela ausência de um Pokémon Z, e querer aplicar isso em Sun Moon poderia ficar ainda mais confuso. Vocês vão entendendo conforme eu for conversando com vocês. O Pokémon Z apresentaria Zygarde e essas novas formas, além, é claro, do Zygarde na arte oficial da capa, né? Provavelmente o Zygarde base que a gente conhece. Uma rocha semelhante ao Zygarde foi encontrada no laboratório de pesquisa de Sinha e Dexio e é chamada de Z-Stone. Havia dois enredos cortados para Zygarde, um para Pokémon Z e o outro para Pokémon Sun Moon. E agora a gente consegue conferir esses dois cortes. Em Pokémon Z, o Zygarde monitora Yveltal e Xerneas, que controlam a energia vital da região de Kalos. Ele aparece quando o equilíbrio entre Xerneas e Yveltal é perturbado, criando uma distorção no mundo e luta contra eles para restaurar o equilíbrio. Nos Zygarde Cells, como é um enxame, a forma como seus indivíduos se conectam faz com que sua forma corporal mude significativamente. E agora jogando para o que a gente já compreendeu. Ele se transforma de formas vantajosas para batalhar contra cada um dos Pokémon, Xerneas e Yveltal. Então, no Pokémon Z, a gente teria essa disputa, provavelmente, entre os dois. E ele sendo, de fato, o Pokémon que traz o equilíbrio entre os dois. Provavelmente, quem sabe, eles possam ter achado isso um pouco quanto semelhante ao que já acontecia também, muito mais semelhante, né? Que o Rayquaza, o Groudon e o Kyogre. Porém, né, agora no anime Pokémon a gente vai ter, curiosamente, uma batalha de Zygarde e Rayquaza. Então, me pergunto se, no final das contas, eles não queriam trazer isso para o próprio jogo em si.
né? E só foi uma coisa que talvez no futuro eles queiram trazer. É uma coisa a se questionar, quem sabe em Legends ZA. Já em Pokémon Sun e Moon, nós temos um descarte que nos dá a ideia de que Zygarde poderia ter uma rivalidade com a Ultra Beast Guzzlord. Saca só que interessante. Primeiro nós temos algumas comunicações, alguns trechos de comunicação com o Dexio, que está em Alola. Uma mensagem chegou de Dexio. Há uma besta na Resolution Cave, no caso uma Ultra Beast. Zygarde chegou, julgando que essa Ultra Beast é uma ameaça ao ecossistema. Você está instruído em ir até as Resolution Cave com o Zygarde de forma completa, que é bem interessante. E agora nós temos Zygarde versus a Ultra Beast. A Ultra Beast é descoberta na parte mais profunda da Resolution Cave. Há uma explicação do Dexio. Zygarde veio a Alola para derrotar essa Ultra Beast. Zygarde está ansioso para lutar. A Pokéball contendo Zygarde está tremendo. Você envia Zygarde para a batalha. Bom, e por que a gente acredita que o Zygarde estava batalhando justamente com o Guzzlord? Na Resolution Cave, pois é, você encontra para capturar tanto Guzzlord quanto o Zygarde na versão de Ultra Sun e Moon. E por que a gente acredita que é o Guzzlord, a Ultra Beast, que o Zygarde veio derrotar? Justamente porque em Pokémon Sun e Moon, na Resolution Cave, você encontra um Guzzlord por lá na sua 5ª missão de Ultra Beast. Pois é. Enquanto o Zygarde é encontrado nessa mesma caverna em Pokémon Ultra Sun e Moon depois de você se tornar um campeão. Bem interessante, né? Então é esse o motivo no qual gira aí a teoria de que o Guzzlord seria o grande rival do Zygarde. O que faz muito sentido, ainda mais o Guzzlord basicamente engolindo tudo que ele vê pela frente, basicamente assim, né? A personificação de destruição e o Zygarde tentando ali manter um equilíbrio com a essência da vida, no caso lá em Kalos, faria muito sentido ele também exercer esse papel sobre, né, o Guzzlord. Então, assim, fantástico isso. E espero que isso seja, de alguma forma, quem sabe, né, reutilizado no futuro. Seria muito interessante. Agora, em Legends, seria um momento sensacional, né? Se de alguma forma a gente tivesse uma batalha especial contra Ultra Beasts, e sendo a mais especial de todas, contra o Guzzlord. Seria muito, muito maneiro. Bom, agora, saindo um pouquinho do Pokémon Z, alguns dados interessantes sobre outros jogos. Primeiro vamos começar ainda com Pokémons de Kalos. Dexio e Sinnoh, já que estamos falando de Kalos ainda, aparentemente seriam líderes de ginásio, mais provavelmente para a época de Sun Moon e Ultra Sun Moon. Dexio seria do tipo aço, enquanto Sinnoh seria do tipo gelo. Tanto o Hoopa quanto o Volcanion, eles são considerados míticos, tanto de Kalos quanto de Hoenn, após, obviamente, os acontecimentos ali envolvendo Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então, a Game Freak considera esses dois Pokémon que eles compartilham, né, regiões. Então, tanto Kalos e Hoenn compartilham aí entre míticos o Volcanion e o Hoopa nesses dados. Lembrando novamente que estamos falando do Teralic, e por mais que esteja nesse documento, isso não oficializa, né, por parte da franquia isso. Ao menos que eles decidam de fato oficializar, e não apenas em documentos escondidos. Falando em Hoenn, Rayquaza foi considerado um Pokémon super antigo, ancestral e celestial. Porém, ele foi, no final das contas, categorizado como Pokémon lendário. Então a gente pode considerar que eles tinham planos de criar outras classes de Pokémon acima de lendário ou muito parecido com lendários. Porém, eles recuaram e mantiveram a ideia de lendários. Como Deoxys fez uma aparição no episódio Delta em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, eles consideraram em remover o status de Pokémon mítico de Deoxys. Porém, eles acabaram mantendo, mesmo assim, o status de mítico em Deoxys. Então, inicialmente eles queriam, depois eles recuaram.
Outra coisa interessante também é a respeito do Pokémon Phione. E é muito interessante porque ele inicialmente teria uma classe de semi-mítico. Mas depois a franquia meio que, apesar de considerar ele como um semi-mítico, decidiu que de forma alguma deveriam publicar esse Pokémon assim em qualquer mídia, já que ele já era um Pokémon um pouco quanto confuso. Porém, ele não é classificado dessa forma. No final das contas, ele é considerado como mítico. Mas, tecnicamente, aparentemente, a Pokémon Company, a Game Freak, o considera semi-mítico. Mas para não deixar isso super confuso, eles preferiram deixar apenas como mítico para os jogadores. Foi revelado que tanto o Red quanto o Blue possuem 20 anos, fazendo muito sentido porque o jogo foi lançado no aniversário de 20 anos da franquia, e como comemoração eles colocam Red e Blue com 20 anos de idade por aqui. Mimikyu possui mais 2 formas além da fantasia do Pikachu, mas não foi citado em quais Pokémon ele estaria fantasiado. Provavelmente isso foi descartado, mantendo só a sua rivalidade com o Pikachu. Por fim, não menos importante, existiria um Pokémon sem muita forma, um Pokémon bem estranho. Ele iria se chamar Evoluto e foi descartado. Esse Pokémon poderia evoluir em qualquer Pokémon. Bizarro, né? Bom, a ideia de que existia um Pokémon Z me agrada muito, mas, assim, é compreensível tudo como aconteceu. Eles queriam um jogo novo e que provavelmente não fosse apenas uma releitura da 6ª geração. Uma nova geração para um aniversário fazia muito sentido. E eu acho que vai fazer também muito sentido a 10ª geração cair no aniversário de 30 anos, né? Então, eu acho que agora eles devem estar um pouco mais preparados para isso. Bom, se de fato nada vazar, além do que já vazou, acho que eles estão bem preparados. Então, é uma questão de tempo até a gente ficar sabendo de tudo. Mas, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Se vê logo logo. Fui!